Vamos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus? Eu quero louvar a Deus mais uma vez por tudo aquilo que Deus já falou e estender a minha gratidão também a Deus pelos aniversariantes que foi comemorado hoje, pastor Adiel e Jonathan Abner, que são dois homens de Deus que são ativos na obra do Senhor. E irmã Sheila e os demais que nós oramos ontem também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus conforme Lucas, capítulo 13, versículos 22 até o versículo 30. Evangelho de Jesus conforme Lucas, capítulo 13, versículo 22 até o 30. Mais tarde, seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? Ele lhes exortou: esforçai-vos. Numa outra versão, porfiai. Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta. Ele, contudo, vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós insistireis: comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos que viveis a praticar o mal. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes a Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à grande mesa no reino de Deus. Com toda certeza, existem últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Amém? Podem estar assentados. Meus queridos, eu quero meditar com os irmãos nesta noite, baseado no tema caminhando na direção certa. Quando nós pegamos o contexto desta palavra, desde o capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo vem tecendo uma série de advertências, de palavras, de indicações, chamando a atenção daqueles que o ouviam, daqueles que o seguiam, chamando a atenção dos religiosos, principalmente daqueles que eram considerados homens sabedores das coisas de Deus. E quando chega nesse momento, no capítulo 13, o Senhor fala de maneira mais enfática acerca de como é a nossa jornada e a nossa caminhada aqui nesse mundo. Nós percebemos que a vida, ela é de constantes movimentos. Desde que nós nascemos, nós estamos em constante movimento e nós estamos seguindo caminhos. Aquele piloto que vai decolar, ele precisa ter um plano de voo, ele precisa ter um mapa de voo, e há um caminho traçado nos céus, e ele precisa seguir aquele caminho que foi traçado no céu, para que ele possa chegar ao seu destino. Aquele marinheiro, aquele capitão de navio, ele sabe que mesmo que invisível, há um caminho traçado no mar, e ele precisa seguir aquele caminho traçado no mar, para que ele chegue também ao seu destino. E todas as vezes que nós marcamos uma viagem, nós observamos qual deveria ser a melhor rota. Medimos quilometragem, medimos
a estrada melhor pavimentada, a estrada com menos pedágio, a estrada mais confortável. Mas uma coisa é certa, nós sabemos que precisamos chegar no nosso destino. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele entrou junto com o Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa, quando planejaram o plano da salvação, já estava traçado para Jesus, o que aconteceria com Ele aqui nesse mundo, como Ele viveria, o que Ele enfrentaria, como Ele chegaria até o seu final aqui nesse mundo. Também já estava traçado. E desde que você e eu nascemos, Deus também estabeleceu propósitos, planos, direcionamentos para todos nós. Ocorre que o capitão do navio, ele antes de partir, ele busca lá no local certo, escuta, qual é o plano? Me dá o plano para sair. O piloto, ele vai lá na torre, ele pergunta à torre, ou ele já está munido disso, me dá o plano aí. E nós, quando saímos, nós olhamos o nosso GPS e nós vamos programar o nosso GPS para que ele nos conduza também à direção certa. Quer dizer, às vezes a gente passa por uma cidade ou por outra, mas nós devemos saber qual é a cidade para onde nós estamos indo. Um entendimento que precisamos ter. Estamos numa viagem na nossa vida. Nascemos viajando e precisamos ter ciência dos caminhos que percorremos, das intercorrências que teremos durante essa caminhada. Algumas verdades precisam ser salientadas por todos nós. Em primeiro lugar, que na nossa peregrinação nós precisamos ter um foco. E o Senhor Jesus Cristo, Ele tinha um foco, e esse foco está aqui na palavra lida. Diz aqui o seguinte: depois foi diversas cidades, povoados, ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Ele não perdia Jerusalém de vista. Mesmo que Jerusalém estivesse determinada como sendo o local da sua condenação, o local da sua execução, mas ele sabia, eu preciso prosseguir, eu preciso continuar caminhando para Jerusalém. Então eu e você precisamos entender, nós estamos numa caminhada que para uns dura 100, para outros 70, para outros 50, para uns 80 e para outros muito menos. Mas cada um de nós precisamos entender, estamos caminhando numa direção. Precisamos ter convicção da nossa direção. E aqui uma segunda coisa, uma segunda verdade. Nós não podemos nessa caminhada olhar para trás. A Bíblia registra no livro do Gênesis, no capítulo 19 e o versículo 17, que depois que os anjos enviados por Deus retiram Ló, sua mulher e suas filhas de Sodoma e Gomorra, o anjo dá uma ordem: vão adiante, escapem pelas suas vidas e não olhem para trás. A mulher de Ló, diz a palavra, que ela olhou para trás e ela ficou parada no tempo e ela se transformou numa estátua. O apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4 da segunda carta, versículo 18, ele diz o seguinte: nós precisamos ter olhos que enxerguem não apenas o visível, mas principalmente que a gente tenha olhos que enxerguem o invisível. Nós precisamos enxergar além daquilo que o mundo enxerga, porque o mundo enxerga o entretenimento da vida. O mundo enxerga o que a prosperidade financeira pode lhes ofertar. O mundo enxerga o que o conforto pode trazer para eles. O mundo enxerga o que a vida boa pode trazer para eles. Mas eu e você que temos olhos espirituais, nós precisamos enxergar além disso que o mundo oferece, que o dinheiro oferece, que os recursos oferecem. Quando nós olhamos um best-seller, que é o livro O Peregrino, de John Bunyan. E o livro O Peregrino, ele tenta retratar, e ele mostra com muita eficiência, como que é a caminhada do cristão. E durante essa caminhada do cristão, ele vai ter diversas dessas intercorrências que nós falamos, e ele vai ter diversas possibilidades. Primeiro, dele mudar o foco,
dele sair do caminho, e segundo, dele se deixar atrasar no meio do caminho. Ele percebe, o livro Peregrino vai mostrar que muitas vezes nós somos enganados por algumas circunstâncias, e essas circunstâncias vão apagando a chama do desejo que nós deveríamos ter de chegar em Jerusalém. As coisas que nos acontecem são pequenos ventos que vão soprando a centelha da esperança que nós devemos ter sempre acesa para nós chegarmos em Jerusalém. Então eu quero te convidar nesta noite para que você pense como que está ajustado o meu GPS para o meu destino final. Como que o meu plano de vida, o meu plano de viagem está ajustado para que eu não me desvie em nenhum momento, até o momento que Deus disser para mim: você já está na Jerusalém, você já está no lugar onde eu trabalhei para que você estivesse. Eu quero te chamar nesta noite para você pensar nisso. E sobretudo eu quero te convidar que nesta semana você medite um pouco nisso. Quando nós olhamos o texto ou o título que o tradutor da Bíblia dá para esse texto que eu li, o título que ele dá é A Porta Estreita. Quando a gente pensa sobre porta estreita, nós vamos na contramão. Há 20, 30 anos atrás, as portas eram pequenas. Algumas portas eram até mais baixas do que as próprias pessoas que moravam ali. Hoje, cada vez você vai nas grandes mansões, as portas são cada vez maiores. Observe as grandes mansões. As portas são 3, 4 vezes o tamanho de uma porta normal. Nós estamos sendo levados a sempre pensar: precisamos de portas largas, precisamos de espaço, precisamos de conforto, precisamos de uma condição que nos permita transitar sem muitas amarras, ou até ao contrário, precisamos de lugares onde nós possamos passar com as muitas amarras que nós caminhamos ou que nós juntamos. E ao longo da vida, nós vamos agregando coisas. Ao longo da vida, é como se nós fôssemos enchendo mochila, colocando coisas, e a nossa caminhada parece que torna-se cada vez mais pesada, mais enfadonha. E é por isso que Jesus Cristo falou a respeito desse assunto. Porém, eu nesta palavra, te chamo a você aprender comigo nesse texto. O que Cristo quer dizer dentro desse tema, a porta estreita? O que esse texto traz de lição para cada um de nós? E o Senhor Jesus Cristo, ele mostra, e o evangelista Lucas, ele vem narrar, que enquanto o Senhor Jesus Cristo orientava, enquanto o Senhor Jesus Cristo alimentava, porque todo encontro de Jesus com as pessoas era encontro para explicação, era encontro para ensino, era encontro para alimento. Jesus não deixava as pessoas chegar perto dele e sair da mesma forma. Ele incomodava as pessoas com a palavra, ele jogava uma pergunta para as pessoas, ele criava uma situação para deixar a pessoa pensando sobre a vida dela, sobre o destino dela, sobre o comportamento dela. Então Jesus incomodava as pessoas. E é por isso que os religiosos não queriam ficar perto de Jesus, porque ele incomodava as pessoas. Você já percebeu que muitas vezes nós queremos também um pouquinho disso? A pregação, o ideal dela é que ela seja motivadora. O ideal da pregação é que ela seja aquela que nos levanta. E às vezes a gente não quer palavra que nos incomoda. A Bíblia é o livro do incômodo. A Bíblia é o livro da perturbação. A Bíblia é o livro que tenta me tirar do meu lugar. A Bíblia é o livro que me faz ficar sem jeito. A Bíblia é esse livro. E o salmista, no Salmo 119, ele ocupa-se do salmo inteiro para exaltar esse livro. E ele chega a dizer: como eu amo a tua lei, Senhor. Salmista, mas como que você ama? Essa lei te alfineta, essa lei te espeta. Mas ele diz: como eu amo essa tua palavra, Senhor. É o meu alimento de dia, meu alimento de noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E aí, no meio daquilo tudo, alguém levanta e fala assim: Senhor, são poucos os que deverão herdar a vida eterna. Se fosse hoje, Jesus usaria o seguinte: meu filho, mas que pergunta mais aleatória.
é essa sua? Você está querendo mudar de assunto? Você está chateado com o que eu estou falando? Você jogou uma pergunta para ver se eu mudo de assunto? Jesus não mudava o foco, porque Ele queria fazer com que as pessoas observassem, entendessem e de fato se incomodassem com aquilo. Hoje, nós também temos excelentes questionadores, excelentes debatedores. Temos pessoas que, por causa da facilidade do acesso às informações, essas pessoas buscam determinadas informações e elas se tornam aptas a debater sobre qualquer tema. E também elas se arriscam na questão da fé. E o Senhor Jesus, Ele estaria dizendo o seguinte: em vez de perguntar isso, pergunte: onde é que eu vou estar amanhã? Preocupe-se com o seu destino, porque muitas vezes nós vivemos como se nós não tivéssemos que nos preocupar com o nosso encontro com Deus. E eu e você temos que ter essa preocupação. Haverá um momento que eu terei que me encontrar com Deus. Pastor, eu me encontro com Ele todos os dias, todos os cultos. Verdade. Eu me encontro com Ele todos os cultos, me encontro com Ele todas as manhãs. E são nessas manhãs que eu falo: Senhor, me abençoa. Senhor, me prospera. Senhor, me dá um emprego melhor. Senhor, abre as janelas dos céus em meu favor. São nesses encontros que eu faço isso. E o Senhor, Ele oferece tudo isso para nós. O Senhor nos possibilita de fato isso tudo, porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é o Senhor, dono do ouro, da prata, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele tem é do Senhor. Então eu posso pedir isso. Entretanto, eu preciso entender que haverá um momento que eu me encontrarei com o Senhor, para dar ao Senhor relatório da minha mordomia, de como eu fiz a gestão da minha vida, como eu fiz gestão das minhas emoções, como é que foram as minhas decisões diante de Deus, até que ponto eu considerei as orientações de Deus por meio da sua palavra, até que ponto eu obedeci a sua palavra, até que ponto eu passei longe de determinadas coisas que a palavra me dizia. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 17, ele diz o seguinte: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu tenho que parar e falar: Senhor, eu estou fazendo a sua vontade, porque a minha eu quero que o Senhor faz. Ah, Deus, a minha vontade é trocar de carro todo ano. Faz a minha vontade, Senhor. A minha vontade é que eu nunca adoeça. Faz a minha vontade, Senhor. A minha vontade é que meus filhos sejam prósperos. Faz a minha vontade, Deus. A minha vontade é que meu casamento não tenha problema. Faz a minha vontade, Deus. Mas Deus tem uma vontade para mim e para você. Deus, Ele é um Senhor que Ele também pensa. E Ele diz: meu servo, eu quero isso, isso, isso e isso. E é isso que é ter o senhorio de Cristo na nossa vida. Paulo, aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, versículo 18, ele diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós queremos nos preocupar com a temporalidade. Em qual aspecto? Eu preciso resolver a minha vida, eu preciso ter a solução dos meus problemas, e muitas vezes eu não penso: o que será de mim na eternidade? É por isso que Salomão falou o seguinte: é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, porque na casa onde há luto, todo mundo é constrangido a pensar sobre o seu próprio destino. Cada um de nós é levado a pensar: se fosse eu, onde estaria agora? Onde eu estaria agora?
Isto é pensar na nossa transitoriedade da vida, na nossa caminhada, para pensarmos o seguinte: o fim dessa estrada será onde? Se dará onde o fim dessa estrada? Portanto, nós precisamos preocupar mais com o nosso destino. Nós precisamos preocupar mais. Se o Senhor Jesus Cristo voltar esta noite, como Ele me encontrará? Se Jesus voltar hoje, como Ele te encontra? Como Ele te encontra? A segunda coisa, nós não podemos mudar de assunto. A palavra de Deus diz, narrado por Mateus, o capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então Deus tem prioridades para a minha vida. A vida cristã é uma vida de prioridade. A vida cristã é uma vida de planejamento. Deus, quando Ele te recebe, é como se Ele dissesse: eu tenho um plano de voo para você, meu filho. Agora você está crente, você está no meu reino. Sim, pega o seu plano de voo. Está aqui o plano de voo. Está aqui, meu filho, pega. E aí eu pego esse plano de voo que Deus deixou para mim, e eu vou entender como eu devo me comportar. Se é céu de brigadeiro ou se é de momento de turbulência, como eu tenho que pilotar essa máquina. Em céu de brigadeiro, deixa no piloto automático, vá no toalete, vá onde você quiser, porque o céu é de brigadeiro. Mas os céus também, eles preparam às vezes tempestades, ventos. E eu preciso entender como estará, ou como estarei. Eu preciso entender isso. E aí, quando nós olhamos a palavra do Senhor, a Bíblia vai nos dizer as atitudes que eu preciso tomar, as atitudes que eu tenho que pensar em cada uma delas, para que eu possa estar exatamente onde Deus gostaria que eu estivesse. Porque muitas vezes eu desvio um pouco, eu paro no meio da estrada e eu retorno, não para a estrada que eu deveria estar nela. E isso acontece por causa dos entretenimentos da vida. E isso acontece quando eu perco o meu foco. E estar no foco é estar sempre se perguntando, questionando: escuta, como que está a minha vida devocional diante de Deus? Eu tenho uma vida de oração? Ou eu uso o culto para dizer: enche o tanque? Encher o tanque, eu volto no automático, até o próximo culto. Eu tenho um bom testemunho. E isso é porta estreita. Isso é porta estreita. Porque a palavra de Deus vai dizer que o Evangelho, ele prosperou nos dias da igreja primitiva, não porque haviam templos maravilhosos, não porque haviam mídias poderosas, não porque haviam grandes pregadores, não, é porque haviam cristãos que testemunhavam o nome de Jesus. Foi por isso que a igreja cresceu. Foi por isso. Cresceu a tal ponto que passou oceanos e chegou até mim e a você. Eu tenho que perguntar: eu sou uma pessoa ativa na igreja local? Como que eu estou? Tudo isso faz parte da minha caminhada, que o Senhor Jesus Cristo trata dela aqui nesse capítulo. Tem pessoas que são grandes perguntadoras. E como esse aqui, interpelador, às vezes faz perguntas profundas. Mas eu quero te dizer o seguinte: que perguntas profundas não respondem a questões práticas da vida cristã. Você pode ser profundo na teologia, mas se você não tiver uma vida cristã na prática, a sua profundidade teológica não te fará chegar até Jerusalém. Você pode ser um grande debatedor, mas se você não tiver uma vida cristã prática, a sua capacidade argumentativa não te levará até Jerusalém.
Não adianta eu ser um questionador, não adianta eu pegar informações e ir para as mídias e eu debater com quem é contrário à minha forma de pensar. Não adianta. Eu preciso é ter uma vida digna diante de Deus, uma vida que represente, na verdade, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez para a salvação da humanidade, aquilo que Deus fez na minha vida. É prática. A profundidade tem o seu local certo e às vezes de forma muito seletiva. O Senhor Jesus Cristo, depois que ouve esta palavra, Ele diz o seguinte: esforçai-vos. Tem uma versão que diz porfiai. E a palavra grega traduzida aqui por porfiai é agonizar. Servir a Deus, agonizar. Porfiai por entrar pela porta estreita. Está dizendo, o Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte: olha, você vai agonizar para você andar nesse caminho. Pastor, essa palavra não é de Deus, porque hoje está tão fácil. Até, pastor, cantores famosos estão servindo a Deus. Grandes influencers, eles estão, pastor, dando testemunho. Meus irmãos, nós precisamos ser maduros na nossa vida de fé. Nós precisamos compreender o que é a obra que Deus faz no coração do homem. O homem, quando ele recebe Jesus Cristo como Salvador, ele recebe algo no coração dele, que o dia que ele contraria a palavra de Deus, ele agoniza. O dia que ele peca, ele agoniza. Significa dizer que aquele que diz que está servindo a Deus, mas continua fazendo as mesmas coisas, ele não é bíblico, porque ele não está agonizando por causa das suas falhas. O cristão, ele precisa agonizar quando ele desobedece a palavra, ele entender: como que eu posso fazer isso com o meu Cristo? O meu Cristo que morreu em meu lugar, e agora eu estou fazendo ele passar esse vexame por minha causa. Como que eu sou capaz de praticar tais atos, se o meu Cristo morreu na cruz sem pecado, sem falha alguma, para que eu pudesse ter uma vida que me conduzisse ao meu destino, que é Jerusalém, e eu estou passando por isso e estou expondo o meu Cristo. Porta estreita significa aperto. Jesus Cristo, narrado por João no capítulo 16, versículo 33, um versículo tão conhecido nosso, ele diz: no mundo tereis aflições. Então eu não estou vivendo no mundo que Jesus falou, porque o meu mundo está bom. Meu mundo está bom, está muito tranquilo. Jesus enganou. Mas vamos olhar a história dos seus discípulos. Vamos olhar a história dos pais da igreja. O que é que mudou? Foi o mundo que oprime menos? Ou foi nós que nos adaptamos mais ao mundo? O que é que mudou? Por que eu não agonizo? Por que eu não choro e falo: Jesus, eu estou carregando coisas, estou forçando a entrada nessa porta, eu estou tentando alargar essa porta, Senhor, e ela tem uma medida, foi a medida que o Senhor estabeleceu. Eu não tenho autoridade para ampliar e nem para estreitar, mas ela tem uma medida certa, Senhor. O que está acontecendo comigo? A porta estreita está dizendo o seguinte: olha, não adianta você vir com todos esses acessórios que você adquiriu ao longo da sua vida. Essa bagagem que você está carregando, quando chegar na porta, ou você deixa de fora ou você não entra. Jesus, mas é isso? É. Não tem como passar. Ou você deixa essa bagagem de fora, ou você não entra. Tão simples quanto isto. E aí, nós vamos
parar um pouquinho. E nós vamos pensar o quanto que o Senhor Jesus Cristo trabalhou para que nós pudéssemos estar aqui numa vida de conforto, mas uma vida que, embora tivéssemos algum tipo de conforto, a gente não perdesse de vista quem foi o conquistador disto e no que é que ele mudou, porque na verdade ele não mudou em nada. Somos nós que mudamos. As adaptações são nossas. Hoje, nesse tempo que nós chamamos, às vezes a gente tem lutas, mas daí a pouco vem o refrigério. E aí a impressão que nós temos é que esse mundo melhorou demais. E quanto mais nós amamos o mundo, mais distante nós ficamos dos céus. Quanto mais nós desejamos o conforto daqui, menos nós desejamos a Jerusalém. É como se tivesse um monte de coisas boas durante a estrada, você está caminhando para o seu destino, e você começasse a se entreter pelas coisas do meio do caminho e acabasse desistindo de chegar ao seu destino. Quanto a isso, você precisa entender que é apenas marketing do inimigo, daquele que está peregrinando aqui na terra. É uma estratégia de marketing para nos afastar do projeto de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele segue na sua dissertação aqui, e ele diz, olha, há um momento que o dono da casa diz o seguinte, fecha a porta. E é engraçado que quando Jesus faz isso, ele está relembrando o povo, que houve um dia, que uma embarcação de salvação teve a sua porta fechada. Depois de muitos anos, um homem solitário pregar e dizer, entrem, haverá lugar para vocês nessa embarcação. E eles riam, e eles diziam, a vida está muito boa, você está ficando louco. Mas teve um dia que aquela porta fechou. Aquelas pessoas, depois que elas viram que elas tinham perdido a grande oportunidade, elas se desesperaram. Jesus, narrado por Mateus, no capítulo 24, versículos 37 e 38, Jesus vai dizer o seguinte, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. A porta da arca fechou, bateram, mas aí o tempo tinha passado. É como aquela pessoa que depois que o carro foi furtado, ela dissesse, agora eu quero fazer um seguro, porque eu preciso recuperar o meu carro. Já era. Pastor, que Deus é esse que fecha a porta? Que Deus é esse que fecha a porta? É o Deus que abriu. Quem tem a porta tem o poder de abrir e fechar. Chega um momento da sua casa que você fala, é a hora de fechar as portas. Feche todas as portas. Deus é Senhor. Senhor de todas as coisas. Senhor do tempo. E o Senhor Jesus Cristo adverte aqui, nesse capítulo. Aqui o Senhor Jesus Cristo chama a minha e a sua atenção para nós pensarmos sobre isso. Aquelas pessoas, elas, depois que a porta foi fechada e elas batiam, o Senhor falou assim, escuta, eu não conheço vocês. E aí vem o argumento dos grandes debatedores. Nós comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa. Tu pregavas em nossas ruas. E ele diz, não, eu não conheço vocês. E algumas até dirão, em outra oportunidade, Senhor, em teu nome, nós pregamos, nós expulsamos demônios. Senhor Jesus, não, eu não conheço vocês. Há pessoas que conhecem tudo sobre Deus. Há pessoas que explicam muito bem sobre Deus. Há pessoas que admiram
Deus, mas não tem nenhuma intimidade com Ele, não tem relacionamento com Ele. Você pode ser um ótimo debatedor acerca de Deus, você pode até defender a causa de Deus, mas se você não tiver relacionamento com Ele, Ele vai dizer para você: não te conheço. Ah, Deus, mas eu te defendi, tinha blasfemos, tinha gente fazendo piada com o nome do Senhor, e eu falei: vocês não falam isso de Deus. E Deus continuará dizendo: eu não te conheço. Como é que está a minha intimidade com Deus? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Eu preciso parar e pensar: será que quando eu falo Pai, o coração dele estremece? Será que quando eu falo Pai, eu chamo a atenção dele? Ou será que eu nem tenho coragem de chamar Pai? É intimidade. Jesus Cristo, Ele diz isso: você precisa ter intimidade comigo. Não basta você saber que eu fiz milagre na igreja Assembleia de Deus Semeando Paz. Não adianta você dizer: a Assembleia de Deus Semeando Paz está uma maravilha, se você não tiver intimidade com Deus. Eu frequento os cultos na Assembleia de Deus Semeando Paz, na Presbiteriana, na Quadrangular, mas você tem intimidade com Deus? E isso não é cartão de visita para você chegar e falar: Deus, estou entrando porque eu te admirava muito. Não te conheço. Eu te chamo nesta noite para você verificar o seu GPS da vida espiritual. Primeira coisa, você está na direção certa? O Senhor Jesus Cristo, Ele diz, narrado por Mateus, no capítulo 11, versículo 29, tomai vosso lugar em minha canga. E outra versão: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso, amável, ou sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Jesus está dizendo o seguinte: olha, quando Ele diz, tomai vosso lugar na minha canga, Ele está dizendo o seguinte: emparelha comigo, anda comigo, porque só assim vocês aprendem. Na nossa caminhada, se quisermos chegar no destino da Jerusalém celestial, nós precisamos estar andando com Jesus. E andar com Jesus significa pensar como Ele, consultá-lo, pedir para Ele: Senhor, é da tua vontade isso ou não? Eu preciso parar no meu GPS e perguntar: tem alguma coisa atrasando a minha viagem? Paulo a Timóteo, na segunda carta, versículo 2, versículo 4, ele diz: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da causa civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Deus tem um objetivo para nós quando entramos no seu reino: agradar ao Senhor desse reino. Isso é a prioridade. Tem um versículo que diz: agrada-te do Senhor, Ele considerará o desejo do teu coração. Pastor, o senhor falou que o tema dado pelo tradutor desta palavra desse texto é a porta estreita. Pastor, o que é a porta estreita? Quem é que pode estreitar a porta? Nenhuma igreja tem autoridade para estreitar a porta, e nem para alargar a porta. Nenhum líder religioso tem autoridade para estreitar a porta, e nem para alargar a porta, porque Deus já fez a porta na medida certa, e ela não aceita ser redimensionada. Pastor, o que é a porta estreita? Sabe quando a porta estreita para você? É quando a Bíblia confronta você. Quando a Bíblia diz o seguinte: esse comportamento seu está desagradando a Deus. Opa, estreitou. A Bíblia está te confrontando. Pastor, mas qual parte da Bíblia? De Gênesis a Apocalipse. Estreitou. É quando a Bíblia aponta as suas disfuncionalidades espirituais. Não é assim que anda o Filho de Deus.
É quando a Bíblia diz, você não deve agir ou reagir desse jeito. Estreitou. É quando a Bíblia diz, eu não te condeno. Ah, então tá bom. Opa, peraí, volta aqui, eu não terminei de falar não. Eu não te condeno, mas vai em paz e não peques mais. Ah, Senhor, estreitou. Estreitou. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não permitia que as pessoas saíssem diante dEle, sem a chance de mudar de vida. Então Deus hoje dá a mim e a você a oportunidade de mudar de vida. Mas esse mudar de vida é ser confrontado pela palavra e dizer, eu creio nessa palavra, então eu vou obedecê-la. Por quê? Porque eu estou em viagem. Se eu não obedecer, eu saio do foco, não chego ao meu destino. Pastor, mas será que isso compensa no século 21? Jesus falou, narrado por João no capítulo 10, versículo 9, o seguinte: eu sou a porta. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que entrar por mim, como é que eu entro por Jesus? Obedecendo a sua palavra. Mas Deus é amor, mas Ele tem um compromisso com a palavra. Deus é longânimo, mas Ele deixou a palavra para me corrigir. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Será salva. Então eu terei a salvação. Sim. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus não deixa ninguém passar fome na presença dEle. Se vai ser difícil, a porta está estreita, mas Ele diz, eu te alimento. Você não vai passar uma vida de perrengue, não. Você vai me servir, mas eu vou te alimentar. Não vai te faltar vigor. Não vai te faltar motivação. Não vai te faltar graça. Porque eu vou propiciar isso para você. Eu quero te dizer, para eu finalizar. Diante de Jesus, nada mais importa. Obedecendo a Jesus, nada mais importa. Tudo que me atrapalha deve ser deixado para trás. Porque quando eu chegar na porta, Jesus vai falar assim, não cabe. Não, Senhor, não. Isso que você está trazendo não vai ter jeito não, vai estar te atrapalhando a entrar. Desfaz disso e volta, que aí cabe você. Desfaz desse comportamento e volta. Esses hábitos são hábitos de ímpios. Deixa isso e volta. Esses hábitos aumentando o volume que você está carregando. Por isso que Jesus falou, o meu fardo é leve. Pegue o meu. Deixe os seus e pegue os meus. Aquilo que me dá prazer, mas tira a minha comunhão com Deus, deve ser abandonado. Pastor, mas isso que eu faço é tão bom, mas compromete a sua comunhão com Deus? Compromete. Deixa a sua salvação em dúvida? Deixa. Então larga. Larga. Quando Jesus fala para aquele homem ou para aquele moço, olha, de fato você está praticamente apto, mas eu vou te falar uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí vem e siga-me. Tem coisas que nós precisamos entregar para os pobres, pobres de espírito, pobres espiritualmente, pobres que não têm compromisso com Deus. Tem coisas que às vezes a gente carrega que às vezes são próprias dessas pessoas. Isso é bom, mas vende o que você tem e dá aos pobres. Entrega. Depois disso, vem e segue-me. Será que compensa seguir ao Senhor Jesus? Eu digo para você que compensa. Tem mais de 40 anos que eu sigo o Senhor Jesus Cristo. Mais de 40. Deus é fiel. A hora que você pensa que não vai aguentar, de repente vem uma força que você não sabe de onde ela veio. E aí você levanta como se não tivesse acontecido nada e continua a sua jornada. O que é isso? Isso é Deus. Isso é Jesus falando, ó, você entra, sai e eu vou te dar pastagem. Eu te dou vigor.
Deus quer te dar isto nesta noite. Vamos ficar de pé? Eu gostaria, antes do término desta palavra, dizer a você que há uma oportunidade nesta noite para você reconfigurar o seu GPS. Deus dá para você a chance nesta noite de você rever o seu mapa. Você tem perdido tempo com o quê? O que tem te atrapalhado a ter uma viagem tranquila, como peregrino? Tranquila que eu digo é eu ter a convicção que o Senhor está me direcionando e que Ele é o piloto principal. O que tem te impedido disso? O que tem te impedido? E hoje você pode sair daqui com o mapa completamente refeito, com o GPS completamente reconfigurado.